Olá, o nosso diálogo de hoje no Espaço Democrático, como você sabe, é a Fundação para Estudos e Formação Política do PSD, Partido Social Democrático. O nosso assunto de hoje são as eleições americanas em tempos de revolta nos Estados Unidos. Para conversar conosco sobre esse assunto, nós temos como convidado o professor Paulo Kramer, professor aposentado de Ciência Política da Universidade de Brasília, assessor parlamentar e consultor de empresas em análise de risco político. Bem-vindo, professor Paulo. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos. Temos também a participação dos cientistas políticos Rogério Schmitz e Rubens Figueiredo, ambos colaboradores, como eu, do Espaço Democrático. E também do senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal. Professor, essa não foi a primeira vez que a brutalidade de policiais dos Estados Unidos, na abordagem a um cidadão negro, gera protestos e revoltas por lá. Eu acho que todos aí ainda se lembram do caso de Rodney King, aquele caso que incendiou Los Angeles em 1991, há quase 30 anos. 92. Não, 92 foi o julgamento, porque mais do que a porcaria de 91, o que gerou a maior revolta foi exatamente a absolvição dos policiais no ano seguinte, 92. Bem lembrado aí, professor. Mas agora o caso de George Floyd foi mais, digamos assim, mais impactante, que gerou mais revolta, porque por causa das imagens do assassinato e da própria frieza dos policiais. Tudo isso misturado com a tragédia da pandemia. E tudo misturado com as próximas eleições nos Estados Unidos. O que é que deve acontecer? Como é que deve ser o impacto dessa tragédia toda nas eleições e no futuro político dos Estados Unidos? Nós podemos começar com a participação do senador Nelsinho Trade. Vamos ver. Em relação à crise que está acontecendo nos Estados Unidos, por ser um período eleitoral, eu imagino que as respostas, e principalmente positivas, vez que o presidente Trump é candidato à reeleição, elas devem ser apuradas, até para ele poder se credenciar a um novo mandato. Em função disso tudo, o que eu imagino que possa vir a acontecer? Que os Estados Unidos possam sair na frente do restante do mundo com a descoberta da vacina contra o coronavírus. Em relação a essa crise interna que os Estados Unidos estão passando, com a abordagem, infelizmente, com a morte de um cidadão negro, eu entendo que vai muito da política implementada pelo presidente Trump de sempre fazer um enfrentamento a essas questões. Situação essa que eu não concordo. Eu gostaria de saber a opinião do convidado e os seus comentários a respeito dessa questão. Seu comentário, professor? Bom, agradeço aí a perguntas do senador Nelsinho Trade, que é atualmente o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal. Realmente, o trauma da morte do George Floyd, ele tem um impacto político e social imediato e muito grande, Lembrando aqui que as chances reeleitorais do Trump, pelo menos no que diz respeito aí aos resultados das pesquisas de opinião pública e também das casas de apostas dos Estados Unidos e do Reino Unido, são essas chances, elas estão problemáticas, Quer dizer, por exemplo, na média dos institutos de pesquisa daquele site Real Clear Politics, que é muito consultado, hoje o Biden está 8 pontos percentuais à frente do Trump, na média de todos os institutos de pesquisa consultados pelo site. E nas casas de apostas, o Biden está com uma vantagem de 6,3 pontos percentuais sobre o Trump. E as probabilidades no colégio eleitoral, que é realmente quem escolhe, quer dizer, às vezes fica difícil para o cidadão brasileiro, mesmo interessado em política dos Estados Unidos, entender que lá o que você tem são várias eleições estaduais.
Esse detalhe, isso a gente vai detalhar daqui a pouquinho, a questão do colégio eleitoral, para as pessoas poderem entender. Então, segundo o Real Clear Politics, mais uma vez, né, as chances no colégio eleitoral são de que o Biden ele tenha 183 votos, enquanto o Trump teria 125. E esse é realmente o número que vale. Esse realmente é o número que vale, né? Mas você veja só uma coisa. O Trump ele tem uma base fiel muito mobilizada, muito acirrada, né? A gente pode até, recuando um pouco no tempo, né, ver que o Trump ele se viabiliza eleitoralmente a partir daquela, digamos assim, revolta dos contribuintes com no Tea Party, no movimento do Tea Party, que surge logo no primeiro, no segundo ano do governo Obama, né, em reação ao Obamacare, em reação aos gastos fiscais, né, do Obamacare e das próprias medidas para tirar os Estados Unidos da crise financeira, econômico-financeira de 2008 e 2009. Né? Então, quer dizer, o Trump, a candidatura vitoriosa do Trump em 2016, ela nasce daí. Né? Então, é uma base muito aguerrida e tanto a base do Trump como as reações à morte do George Floyd, né? Como você lembrou aí, tudo isso é muito potencializado, é muito potenciado, não é? Ganha muita tração com as redes sociais, né? Com o imediatismo das redes sociais, com o chocante das imagens, como você lembrou também, né? Então, essa eleição, para mim, ela está longe de estar decidida ainda, e para o Trump isso vai depender de como ele conseguirá acirrar, não é? Mobilizar a sua base de apoio. Um pouco como o Bolsonaro aqui, que é discípulo do Trump nisso aí, né? Perfeito. Vamos lá. Questão, Rubens Figueiredo, quer fazer a primeira pergunta? Ou não? Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Rubens. Olha, em fevereiro, março, os Estados Unidos viviam com aparente tranquilidade, economia próspera, muito consumo, quase pleno emprego, aparentemente tudo muito seguro, todo mundo tranquilo. Com o coronavírus, o novo coronavírus, os Estados Unidos se tornaram um país vulnerável, muito desempregados, empresas quebrando, e agora explode a questão social. Você já tocou aí das possibilidades de sucesso do Trump, mas você acha que apenas 2 meses e meio, 3 meses, ele deixou de ser favorito e se tornou um azarão? Ele vai ter espaço para tratar com desdém as minorias, como fez na eleição anterior? O Rubens, eu acho que quando a gente trata de eleição americana, a gente precisa lembrar que lá, diferentemente do Brasil, o voto é voluntário, opcional, não é um voto obrigatório, né? E a frequência às urnas é uma coisa que depende muito, é muito condicionada, né, por raça, profissão, classe social, não é? Lembrando que dia de eleição lá não é feriado nacional, como aqui, certo? Então, eu acho que tudo isso influencia sim. Os Estados Unidos, como você lembrou, eles passaram de uma situação de aparente pleno emprego para 40 milhões de desempregados, ou enfim, 40 milhões de trabalhadores na fila para requerer o seguro-desemprego, né? E parece que lá também a burocracia não está dando conta, não é, de processar a tempo todos esses pedidos, né? Porque é muita gente, enfim, é uma calamidade, é uma emergência, é uma coisa completamente inesperada que nunca foi enfrentada ainda, inédita, é um desafio inédito. Então, veja só, me parece que o Trump ainda, obviamente, é um candidato competitivo, não é? Porque, diferentemente do que nós temos aqui no Brasil, com dezenas de partidos, não é? Lá, o sistema eleitoral, né, majoritário, chamado voto distrital puro, o que eu quero dizer é o seguinte: quem é republicano, goste ou não, acaba se alinhando com o Trump. E quem é democrata, gosta ou não, acaba se alinhando com o Biden.
Eu acho que vai ser mais ou menos assim. Mas isso vai depender muito, viu, dessas variáveis que condicionam a maior ou menor frequência desse ou daquele grupo à cabine eleitoral. Pelo menos essa é a minha visão. Não sei se vocês concordam comigo. Rogério Schmidt, sua vez. Paulo, olá, prazer falar com você de novo. A minha pergunta é um pouco dando continuidade ao que a gente está conversando, né? Estamos agora no mês de junho, né? Os Estados Unidos passando aí por esse período de manifestações antirracistas. Algumas delas, agora até parece que parou, né? Mas algumas delas até redundando aí em violência, né? Em confrontos com a polícia e distúrbios nas ruas e tal. A minha pergunta é, você acha que essa conjuntura aí de protestos raciais tem fôlego para se sustentar até novembro, né, quando a eleição vai acontecer? E se tiver, aí tem uma outra pergunta. A gente já sabe que, historicamente, nos Estados Unidos, o voto afro-americano, né, costuma ir já para o Partido Democrata, né? Então, a minha pergunta é se o candidato democrata teria alguma coisa a ganhar com essa conjuntura aí de protestos, supondo que ela permaneça até novembro. O Biden, Rogério, ele conta, sim, né, com essa preferência histórica, né, pelo menos desde que o ex-presidente Richard Nixon, em 68, lançou a sua estratégia sulista, não é? Porque antes o Sul branco ele era the Solid South, né? Era solidamente democrata, né? A gente tem que lembrar que era o partido que ficou contra os republicanos do Lincoln, né? Na questão da escravidão e da guerra civil, né? A gente precisa estar atento para a frequência, né? A possibilidade e o interesse de todos esses eleitores afro-americanos comparecerem no dia da eleição em novembro, né? Isso aí é muito importante. E lembrando aqui que, em 2008, o então azarão Barack Obama, do Partido Democrata, não é? Ele desenvolveu ferramentas tecnológicas. Na época, você não tinha o WhatsApp, enfim, você não tinha todas essas redes sociais, mas você tinha o e-mail, né? E, para o e-mail, a equipe dele desenvolveu ferramentas muito eficazes de, como diz o americano, get out the vote, né? Fazer o camarada sair de casa para votar, né? Inclusive, e principalmente o eleitorado afro-americano, o que na época garantiu a vitória do Obama. Mas o Obama foi o primeiro presidente negro, foi o primeiro presidente de origem afro-americana, não é? Tinha essa novidade, tinha essa esperança associada ao nome dele, não é? Eu não sei se o Biden ele consegue, enfim, se beneficiar também, se conseguiria se beneficiar de uma onda semelhante. Ou seja, então, quanto mais eleitores afro-americanos forem votar, maiores as chances do Biden. Sim. E lembrando que é diferente, é completamente diferente da situação do Brasil, né? O Brasil ele tem uma maioria, né? Se você somar negros e pardos, não é? O Brasil tem uma maioria de habitantes e, portanto, de eleitores negros e pardos, não é? Lá, o negro é uma minoria. Ele, sei lá, entre 12% e 15% da população, se muito, né? Lá, realmente é uma minoria, não é? Mas uma minoria forte, muito presente em estados, por exemplo, como a Virgínia, a Carolina do Sul, né? A própria Carolina do Norte, né? E a Carolina do Norte, eu não sei a Carolina do Sul, mas o Real Clear Politics define a Carolina do Norte como um battleground state, né? Um estado em que a eleição vai ser disputada pau a pau. A propósito disso, eu queria lembrar, a propósito da participação aí dos negros nas eleições, eu queria lembrar que ontem, no enterro, na cerimônia final lá do Floyd, um pastor ressaltou que, pela primeira vez, o movimento antirracista não tinha quase que apenas negros, mas que a eles se juntaram asiáticos, hispânicos, brancos em geral, e que fez um movimento muito mais amplo, né? Então, isso também pode talvez influenciar no futuro. Mas eu queria ouvir o Rubens Figueiredo agora mais uma vez. Rubens.
Paulo, eu queria mudar um pouco de assunto, falar um pouco da pandemia do Covid-19. Eu vi uma pesquisa que foi divulgada pela rede CBS que mostrou que o coronavírus e a forma através da qual o governo dos Estados Unidos lidou com a questão, ela vai influenciar o voto de 52% dos americanos. Só perde, em termos de influência, para a economia, 72%, e para as características pessoais dos candidatos, 70%. Qual a avaliação que os americanos fazem do tratamento que o Trump deu a essa epidemia? Se foi eficiente, se foi deficiente, como os americanos analisam isso? Olha, eu costumo, viu, Rubens, traçar um paralelo, mais um, entre o Trump e o discípulo dele, aprendiz de feiticeiro dele, que é o nosso presidente Bolsonaro, não é? Na questão de como é que eles, não apenas do ponto de vista das políticas públicas que eles lideram, mas também em termos da atitude pessoal que eles projetam diante dessa tragédia, né? Como é que eles são vistos. Olha, o que eu vou falar aqui, a avaliação que eu vou fazer aqui nesse momento, não tem nada de científica, tá certo? Ela está muito mais ligada à minha experiência e à minha amizade com dois observadores engajados da política brasileira, completamente diferentes, com os quais eu já tive a oportunidade de trabalhar e de ser amigo. Quer dizer, um deles já falecido, é o ex-governador Joaquim Roriz, que era um craque da política aqui no Distrito Federal, e outro é o meu amigo o antropólogo Roberto da Mata. É engraçado que eles nunca se conheceram, nunca estiveram juntos, mas eles falaram para mim, né, a mesma coisa. É impressionante como é que eles coincidem. O da Mata com a teoria dele e o Roriz com a prática, né? Eles dizem o seguinte, eles mais ou menos eles me disseram o seguinte, que o que o eleitor quer, acima de tudo, é consideração. Consideração. O próprio Roriz, ele dizia, olha, com aquele jeitão dele, né, de coronel goiano, né, ele dizia, olha, o povo não é burro, o povo sabe que nós, políticos, não somos super-homens, que nós não temos solução para tudo. Agora, o povo cobra da gente que a gente vai estar ou não do lado dele, tá? Que é o que o da Mata chama de consideração, né? Então, veja, são culturas diferentes, são padrões culturais, histórias completamente diferentes, mas me parece que essa variável consideração é muito importante, sobretudo no momento como nós estamos vivendo. E essa é a crítica que eu aqui faço ao presidente Bolsonaro. Para além da cloroquina, para além de todas as disputas aí sobre qual a melhor política, se é o isolamento vertical, se é a quarentena horizontal, né? Eu acho que, para além de tudo isso, está faltando ao presidente Bolsonaro projetar, não é, essa compaixão, sabe? Essa consideração pela tragédia que nós estamos vivendo. E hoje fica difícil a gente não conhecer ninguém das nossas relações que não tenha pelo menos um caso ou de doença ou até de óbito na família por causa do novo coronavírus. Então, eu acho que isso aí vai pesar e, de imediato, a curtíssimo prazo, eu acho que vai pesar até mais do que a economia, viu, Rubens? Mas tanto para o Bolsonaro quanto para o Trump. Isso que eu ia perguntar. No caso do Trump, também é outro que tratou a pandemia de maneira semelhante, né? Casual, né? Muito, né? Olha, eu vou até dar um spoiler aqui para vocês. A revista Veja, ela me convidou para ajudá-la a avaliar 130 discursos, 130 falas do presidente Bolsonaro, tá? Desde que começou a pandemia, tá? Inclusive e principalmente aquelas falas ali na porta do Palácio do Alvorada, tá? Muito bem. E as lives, e as famosas lives de quinta-feira. Muito bem. Vocês sabem que de 130 manifestações do Bolsonaro sobre o coronavírus, todas falam em economia e emprego, mas praticamente em nenhuma delas ele se solidariza com o drama das famílias que perderam seus entes queridos por causa da pandemia. Vejam só. E eu acho que isso pode ser muito problemático para ele. Bom, professor, em geral, as pessoas aqui no Brasil têm, como a gente fez referência aqui há pouco, né?
tem dificuldade de entender esse sistema eleitoral americano. Como é que, por exemplo, como é que um candidato à presidência pode ser eleito tendo menos votos, não é, no total do que o adversário? Explica para a gente como é que funciona esse colégio eleitoral aí americano e a relação dele com o federalismo presente aí na Constituição do país. Pois não. Olha, o colégio eleitoral, ele foi consagrado, né, ele está consagrado na Constituição americana, que é uma Constituição de 1787, e que as legislaturas de todos os estados da época, que eram as antigas 13 colônias, né, da Inglaterra na América, elas ratificaram essa Constituição em diferentes momentos, até 1789. Então, enfim, é uma Constituição que tem mais de 200 anos, tem 230 anos, mais que isso, né? E, como tudo ligado à Constituição americana, tem aquela aura, o colégio eleitoral tem aquela aura de tabu, né? De coisa sagrada que não dá para mexer. Só lembrando aqui um episódio da eleição, daquela problemática e disputadíssima eleição do George W. Bush contra o Al Gore. O Al Gore, né? Que era o vice do presidente Bill Clinton. Então, foi uma eleição muito disputada e precisou ser decidida no tapetão, né? De tão próximo, né, que foi o resultado. Teve aquele problema da recontagem dos votos na Flórida, inclusive há filmes, né, documentários e ficcionais sobre isso. Muito bem. Eu me lembro que quando os conselheiros jurídicos, né, os advogados da campanha do Al Gore, né, que perdeu, aconselharam a ele que ele fosse à Suprema Corte dos Estados Unidos para contestar o resultado, né, o que levaria a uma contestação do princípio do colégio eleitoral, ele recuou. Ele não teve coragem, ele não se sentiu confortável para desafiar esse tabu constitucional, né, essa regra, quase essa cláusula pétrea, né, da Constituição americana. Então, de maneira que é isso, né? Quer dizer, você tem uma eleição presidencial em cada estado. A maioria dos estados faz o seguinte: de acordo com o voto popular, todos os membros daquele colégio eleitoral daquele estado vão e depositam seus votos no candidato do voto popular. Mas, em alguns estados, isso é proporcional. Então, alguns lançam votos no candidato minoritário, no voto popular, e outros no candidato majoritário, no voto popular também. Então, é isso, né? Perfeitamente. O Rogério Schmidt, você quer fazer a sua pergunta? O Paulo, eu lembro que na eleição de 2016, 4 anos atrás, né, quase todos os prognósticos aí apontavam a vitória da candidata Hillary Clinton, né, do Partido Democrata, e a derrota do presidente Donald Trump, né, e foi uma grande surpresa, pelo menos para a grande maioria dos observadores, a vitória do Trump, e uma vitória até por uma margem razoável, né, no colégio eleitoral. Eu lembro que eu fiquei acordado até de madrugada, né, aquele dia, esperando aí o resultado oficial, né? Uhum. Agora, em 2020, eu estava dando uma olhada, tem indicadores aí que sugerem tanto que o presidente Trump pode ser reeleito. Por exemplo, né, a gente sabe que nas eleições americanas os presidentes que concorrem à reeleição têm uma grande vantagem, né? Pela pesquisa que eu fiz aqui, nos últimos 90 anos, só 2 presidentes que disputaram a reeleição perderam, né? O Jimmy Carter, em 1980, e o George Bush, né, o pai, em 92. Né? Então, isso sugere que também uma vantagem para o Trump. Tem uma outra estatística bem interessante que também diz que, nos últimos 100 anos, todos os presidentes que concorreram à reeleição,
onde, numa situação em que a economia estava crescendo 2 anos antes da eleição, foram também reeleitos, né? Por outro lado, a gente sabe, você mencionou aí, o Trump tem também vários indicadores aí contrários a ele, né? Especialmente as pesquisas de avaliação do governo, né? Hoje, eu estou aqui com a tela aberta na minha frente, na média das pesquisas, o Trump está com 41% de aprovação e 55% de reprovação. Acho que nunca houve um presidente reeleito na história americana que tivesse uma taxa de aprovação inferior a 50%. Né? O Trump, nesse aspecto, é bastante impopular comparativamente. Né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Será que a gente vai ter que ficar acordado de novo, até de madrugada, aí para saber quem vai ser o presidente no dia da votação? Olha, eu acho sim, a gente lembrando aqui que a Hillary ela teve uma vantagem no voto popular de mais de 2 milhões de votos sobre o Trump. Né? E para o telespectador brasileiro, isso foi muito difícil de compreender. Né? Como é que ganha no voto popular, mas perde no colégio eleitoral? É por causa disso. Né? É por causa disso. Quer dizer, você tem estados em que o colégio eleitoral é predominantemente naquele estado democrata e outros em que ele é predominantemente republicano. Sendo que os democratas tendem a se concentrar nos 2 litorais, no litoral do Pacífico e no litoral do Atlântico, não é? Enquanto todos aqueles estados, né, que quando você olha no mapa são aqueles quadradinhos, estados em forma de retângulo, de quadradinho, né? Digamos assim, é o país republicano, é o the GOP country, né? É o país do partido republicano. E somados, não é, esses votos do colégio eleitoral, o Trump ganhou e a Hillary perdeu. Eu acho, viu, o seguinte, o Rogério, o acirramento, tá, que as redes sociais facilitam, né, tanto de um lado como do outro, né, torna essa eleição muito emocional, muito emocionante também e muito palpitante, né? Porque eu não sei se nós estamos, viu, Rubens, Rondino e Rogério, eu não sei se nós entramos numa nova era, né? A era da guerra entre as minorias. A guerra entre as minorias, né? Quer dizer, parece que nem o Trump, nem o Bolsonaro, nem outros líderes, né, pelo mundo afora, estão muito preocupados em construir grandes consensos, em convergir para o centro, não é? Que é aquele playbook ao qual a gente já estava acostumado, né, desde sempre. Não é? Então, assim, eu acho que hoje a luta se trava entre eu tenho minoria, e, nesse sentido, o Trump jamais chegou a 50% de aprovação. É muito interessante, nesses últimos 4 anos, ele nunca chegou a 50% de aprovação, mas raciocina ele como deve raciocinar o Bolsonaro. Tudo bem, eu estou em minoria, mas a minha minoria é maior que a de todos os outros. Professor, isso aí me lembra a efetividade, vamos dizer assim, tanto no caso do Trump quanto no caso do Bolsonaro, de sempre agirem e discursarem, falarem, como se falarem para suas bases exclusivamente. Isso. Como se elas fossem realmente uma garantia, ou pelo menos um handicap importantíssimo na definição da eleição, apesar de pandemia, apesar de manifestações antirracismo. Para a gente concluir, eu queria o seu comentário final com base nesse foco. O que é que se pode esperar? Grosso modo, esse discurso vai funcionar mais uma vez? Esse discurso apenas para aquela base dirigida? Ou, no caso, o contexto geral vai prevalecer? Qual é o seu palpite? Olha, nada me sugere que o Trump vai, nos próximos meses, vestir a fantasia do grande conciliador, da convergência para o centro. Não é? Eu acho que ele vai continuar, e tem sido essa a tônica da sua campanha reeleitoral. Ele vai continuar acirrando a sua base, falando para os seus convertidos, não é? E não está interessado em conquistar prosélitos
no campo adversário, né? De jeito nenhum. E tanto o Trump quanto o Biden, na verdade, eles torcem para que os independentes, os indiferentes, os no muro, não é? Acabem escolhendo ou um ou outro como o menor dos males, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu estou com 63 anos, a primeira eleição em que eu votei foi a eleição municipal em 1976, lá no Rio de Janeiro, né? E desde então, eu votei em todas as que houve de lá para cá. O cidadão Paulo Kramer, sempre votou útil. E um voto útil que, na maioria das vezes, se prova inútil depois, né? Tem isso também. Muita gente que votou útil deve sentir essa frustração, né? Mas eu sempre votei contra o mal maior, ou aquilo que eu achava o mal maior. Está entendendo? E me parece que esse tipo de cálculo do eleitor, né, está se tornando cada vez mais frequente devido a essa guerra de minorias, um contra o outro. Aqui no Brasil, acho que não vai ser diferente também, viu? Você veja, Rondino, a dificuldade que o Bolsonaro tem com relação à sua base para fazer acordos com o Centrão. A base acirrada dele, a base raiz bolsonarista, reclama pra caramba. Bom, em matéria de previsões e prognósticos aí de eleição, o nosso querido Rubens Figueiredo costuma sempre citar um lateral esquerdo do Náutico, que, quando perguntado sobre o resultado do jogo, o que é que ele esperava, qual o prognóstico, ele disse, olha, prognóstico só depois do jogo. Então, muito bem. Talvez seja mais seguro para todos nós imaginar que esperar que a eleição aconteça, né? Olha aqui, o nosso grande querido Marco Maciel, meu querido amigo, ele brincava com aquele senso de humor dele, muito contido, né? Ele brincava também sempre comigo. Ele falou assim, Paulo Kramer, pare de fazer previsões sobre o futuro. Só faça previsões sobre o passado. Eu só faço previsões sobre o passado. É muito mais seguro. Ele era eleitor do Santa Cruz, né? O Marco Maciel é eleitor do Santa Cruz. Então, eu não sei como é que essa influência do Náutico chegou até ele. Professor, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Agradeço a você, agradeço ao Figueiredo e agradeço ao Schmidt. Muito obrigado, um grande abraço. Um grande abraço. Rubens, Rogério Schmidt, agradeço mais uma vez a participação de vocês. Obrigado, um abraço. Foi ótimo. E obrigado muito a você. Bom. Obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou em mais esse diálogo no Espaço Democrático. Até o próximo. Obrigado. Valeu.